sou a Maricélia, aqui do canal Maricélia Pintura. E olha só o que eu trouxe, um fogão a lenha. Vocês foram uns amores, comentaram, disseram que querem aprender o fogão. E como eu não sei dizer não, tá aqui um fogão a lenha para vocês. No primeiro vídeo desta playlist do fogão a lenha, nós vamos pintar este fundo, os tijolinhos que ambientam toda a cozinha. Vem comigo, vamos lá para a cozinha. Vamos pintar a parede do fogão a lenha. Eu espero os comentários de vocês em cada etapa desta pintura. Não se esqueça, se inscreva no canal para receber as notificações de quando eu postar vídeo de uma nova etapa. Clica no sininho também. E compartilhe. Vem comigo, vamos pintar o fundo e a parede. Vem! Vamos pintar nesta etapa a parede e o sombreado em volta de todo o desenho. Vamos lá? Esta é uma pintura para os amantes da roça, para aqueles que foram criados lá na roça, à beira do fogão a lenha. Com a brochinha, eu vou fazer um sombreado em volta de todo o desenho, trabalhando primeiro os cantinhos. É para você que gosta das coisas da roça. Vamos fazer um sombreado em volta de todo o desenho. Com o pincel número 14 e a cor Caqui, com a tinta no canto do pincel, eu vou marcar mais a área mais profunda do desenho. Vou fazer um sombreado em volta do desenho, apenas marcando um pouquinho mais esta área. Vou marcar também, ó, os tijolinhos, ó. Tirar bem o excesso do pincel, né? Tiro todo o excesso de tinta e somente com a sujeirinha do pincel eu vou marcar os tijolinhos, ó. Tira bem o excesso, tira todo o excesso de tinta para fazer os tijolos, né? O que seria a parede aqui de tijolinho, ó. Tira bem o excesso, porque senão vai, para não ficar muito marcado, olha só. Aí você define a parede de tijolos aqui no fundo. Vou sombrear um pouquinho também, ó, o contorno do fogão, somente com esta sujeirinha, deixando bem esfumaçado esse contorno. Se eu pegar um pouco mais de tinta, eu tiro todo esse excesso, ó, passando somente uma poeirinha, somente uma sujeirinha. Vamos fazer a mesma coisa aqui na ponta, aqui, né, da madeira que tá queimando aqui no fogo. O fogão a lenha tá a todo vapor. Esse espaço aqui também, ó, entre a janela e a cestinha, também vou escurecer com a cor Caqui. Vamos fazer um leve sombreado. Olha só, bem clarinho mesmo. Aqui nos tijolinhos, ó, sempre tira todo o excesso de tinta do pincel, olha lá, parece que quase nem tem tinta, mas é a tinta suficiente, ó, somente para fazer uma sombra bem clarinha dos tijolinhos aqui no fundo. Com a cor cinza lunar, eu vou escurecer um pouquinho mais, olha só. Envolvo bem o pincel, tiro todo o excesso, olha só. Vou tirar esse excesso, tiro no pano também o excesso e somente com a sujeirinha, olha lá, vou colocar mais um tonzinho contornando
os objetos aqui do fundo, ó, olha só. Aqui vai ter a alça, né, da chaleira, então vai pegar bem o fundo aqui. Aliás, esse fundo aqui, ó, eu não coloquei o azul bebê, então vou colocar ele aqui agora. Coloquei novamente, né, o azul bebê. Tiro o excesso, tem que tirar o excesso. Eu tirei o excesso, aí eu venho e vou escurecer bem esse cantinho. Você percebeu, você deve estar percebendo, né, que eu passei por cima aqui da alça. Vamos ver aqui no desenho, tá vendo? É esse espaço aqui, ó, que eu tô escurecendo. Então, esse espaço aqui, ó, tem a alça, tem o cabo, né, tem um canto também da tábua, mas eu posso cobrir esses detalhes que não altera muito o resultado, tá? Então, eu posso escurecer um pouquinho mais todos esses cantinhos, ó. Com o sépia um pouquinho dissolvido, eu vou marcar um pouquinho mais a parede central aqui, ó, o canto da parede, e vou definir um pouquinho mais os tijolinhos que estão aqui embaixo, mais próximos do desenho. Vou escurecer somente um pouquinho esses tijolinhos. Os que ficam aqui mais para cima, vou deixar com um tomzinho mais suave. E aí é só marcar os tijolinhos, ó. Olha só. A gente vai definindo esses tijolos, ó. Aqui, né, a parede passa, olha, a gente pode definir um pouquinho, né, ultrapassar a parede aqui passa, né, os tijolinhos, então a gente tem que seguir esse desenho, olha só. Escurecer alguns cantinhos, né, aqui o cantinho da alça, vou escurecer aqui também, ó, bem escurinho aqui, ó, o canto entre o fogão e a tábua, com o sépia. Vou deixar bem mais escuro, que é um lugar que tem profundidade, tá? Posso até escurecer um pouquinho aqui o pé da madeira, onde tá a madeira, e vou colocar aqui um pouquinho também mais escuro. Esse espaço aqui também eu vou escurecer um pouquinho mais, que vai ser a união, que é onde o fogão dissolve e desaparece. Só com uma sujeirinha do azul celeste, eu vou tirar todo o excesso. Tirei porque eu quero somente uma sujeirinha, ó, para escurecer, ó, um pouquinho mais com o azul celeste, apenas para dar mais um pouquinho mais de vivacidade nessa cor, vendo? O lado da sombra eu vou deixar um pouco mais vivo o tom de azul. Com a cor cinza claro, vou envolver bem o pincel número 14, cinza claro. Eu vou clarear o centro desses tijolinhos, ó. Olha só, vou passar somente uma pincelada, abrindo, né? Ó, deixando bem esfumaçadinho. Até aqui, ó, podia ter ficado um pouquinho mais esfumaçado, ó. Gente, tem que tirar o excesso de tinta do pincel para dar uma boa clareada, ó. Posso pegar tinta, né? Tira, né? Sempre tiro o excesso e vem com uma camada de tinta mais fina, para não ficar uma camada de tinta grossa. Olha só, aqui também, né? Dá uma clareadinha, insinuando a continuidade, né? Insinuando que a parede continua. Com o pincel número 12, a cor branco, ó, esfumaço bem, ó, para tiro o excesso do pincel. Eu vou clarear um pouquinho mais com o branco, ó, somente o centro dos tijolinhos, ó. Vou passar bem clarinho, que é uma parede que fica
bem suave no fundo, não há necessidade de você escurecer muito, ó. Pego a tinta aqui, né, só esse pouquinho, ó, olha lá, e vou só passar um pouquinho, ó, forço para tirar o restinho de tinta que está no pincel, tá? Olha, é bem pouquinho mesmo, ó. Uso a tinta que tá no pincel, aquela sujeirinha, aquela poeirinha de tinta, né? Vamos fazer novamente aqui. À medida que vai secando, você vem e coloca mais uma camadinha de tinta, né? Mais uma poeirinha de tinta, olha lá, tá vendo? É só uma sujeirinha. Deixa secar, né, a primeira camadinha, depois você vem e coloca mais uma camadinha, ó, somente uma sujeirinha, para ficar bem suave esse detalhe, olha lá. Olha só como é que ficou o fundo da pintura.